consideramos uma interface entre dois meios 1 e 2. Em cada meio temos um campo arbitrário Q, que decompusemos em componentes perpendicular e paralela a essa interface, e através do fluxo e da circulação obtivemos resultados referentes às componentes perpendicular e paralela desse campo Q em ambos os meios. Vamos aplicar estes resultados para o campo elétrico. Para o campo elétrico, nós temos que, segundo a lei de Gauss, o fluxo através de uma superfície fechada S nos fornece a carga total livre interna a essa superfície, enquanto que a circulação para um circuito qualquer C é nula. Isso nos permite definir uma função escalar chamada potencial. A partir de sua derivada, nós obtemos o campo elétrico, e isso só é possível porque o campo elétrico é um campo conservativo. Vamos utilizar os resultados que obtivemos para o campo Q, substituindo Q pelo vetor campo elétrico ou pela sua densidade de fluxo elétrico, que se relaciona com o campo elétrico através da constante epsilon do meio. O fluxo diz respeito à densidade de fluxo elétrico. Vamos então substituir D na nossa expressão para o fluxo através de S. Temos que D1Z menos D2Z delta S nos fornecerá a carga interna a essa superfície S. Podemos passar o delta S para o outro lado da igualdade. Ficaremos com D1Z menos D2Z igual a carga interna sobre delta S, porém, carga sobre área corresponde à densidade superficial de cargas ρS. Portanto, a componente perpendicular à interface do campo elétrico ou da densidade de fluxo elétrico é descontínua, e essa descontinuidade é dada pela densidade superficial de cargas. Nós podemos também escrever essa expressão para o campo elétrico, em que ε1 E1Z menos ε2 E2Z igual a ρS. Tendo analisado o fluxo, vamos agora analisar a circulação através do campo elétrico. Nós temos que E1 ρ menos E2 ρ multiplicando nosso ΔW, que é a extensão do circuito paralela à interface, é igual a zero. Como nós chegamos a essa igualdade? Considerando que ΔW é um comprimento pequeno, porém finito, ou seja, diferente de zero, o termo entre parênteses E1 ρ menos E2 ρ deve ser igual a zero. Portanto, nós temos que a componente paralela à interface é contínua através desta interface. De forma geral, se N for o versor normal à interface entre os dois meios, e nessa interface nós tivermos uma densidade superficial de cargas ρS, podemos escrever as duas condições de contorno para o campo elétrico como sendo D1 menos D2 escalar N, nesse caso estamos lidando com a componente normal, nos fornecerá ρS. E E1 menos E2, produto vetorial com N, agora estamos falando da componente tangencial, nos fornecerá zero. Estas são as condições de contorno para o campo elétrico em sua forma mais geral. E é interessante notar que as condições de contorno para o campo nos permitem obter a lei da refração
para o campo elétrico em uma superfície sem cargas, ou seja, com ρS igual a zero. Vamos supor que temos uma dada interface entre os meios 1 e 2. Vamos estabelecer a reta normal a essa interface. Os meios são caracterizados pelas constantes ε1 e ε2. Aqui nós temos então o versor normal e vamos considerar que no meio 1 o vetor campo elétrico faz um ângulo θ1 com a linha normal, enquanto que no meio 2 o vetor campo elétrico faz um ângulo θ2 com esta linha normal. Vamos aplicar aqui as condições de contorno para a componente normal do campo elétrico. Nós teremos que d1 cosseno de θ1, estamos tratando do produto escalar, menos d2 cosseno de θ2, nos fornecerá a densidade superficial de cargas, que nós já estamos supondo que seja nula, então temos aqui zero. Enquanto que a nossa segunda condição de contorno nos fornece E1 seno de θ1, é um produto vetorial entre um vetor e um certo versor de norma 1, produto vetorial, norma de um, norma do outro, seno do ângulo entre eles, menos E2 seno de θ2 igual a zero. Reescrevendo esta equação, substituindo D pelo vetor campo elétrico através da constante ε, nós teremos ε1 E1 cosseno de θ1 igual a ε2 E2 cosseno de θ2 e E1 seno de θ1 igual a E2 seno de θ2. Vamos dividir a equação de baixo pela equação de cima. Vemos que E1 se cancelará, assim como E2. Ficaremos com seno sobre cosseno, que é a tangente. Então, nós obtemos aqui que a tangente de θ1, o ângulo que o vetor campo elétrico faz com a normal à interface, será dado pela razão entre as constantes ε1 e ε2, multiplicando a tangente de θ2, ou seja, tangente do ângulo que o vetor campo elétrico no meio 2 faz com a normal. Lembrando que estamos aqui considerando que não temos densidades de carga livre na interface entre esses dois meios. Quando lidamos com ondas eletromagnéticas, nós usamos um raciocínio análogo junto com a definição de índice de refração em termos dos parâmetros ε e μ para obter a já conhecida lei de Snell-Descartes. Para finalizar, vamos explorar uma situação particular em que o meio 2 é um condutor. Nós sabemos que, no caso do equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no condutor deve ser nulo. Assim, na interface, nós teremos que ε1 E1Z menos ε2 E2Z, o E2 estamos supondo que ele é nulo por ser um condutor em equilíbrio eletrostático, então teremos simplesmente a igualdade com ρS, ou seja, em uma interface com um condutor, a componente normal a essa interface do campo elétrico do meio 1 é dada pela densidade superficial de cargas nesta interface, e devemos considerar este fator ε1 dividindo. Enquanto que a componente tangencial do campo é nula. Obtivemos, então, de forma geral, as condições de contorno associadas ao comportamento do campo elétrico ao longo de uma interface entre dois meios caracterizados pelas constantes ε1 e ε2.